falando da importância da presença de Deus, né? Realmente, a presença de Deus é o que nós mais ansiamos. A presença de Deus é o que a nossa alma clama continuamente por ela. Por quê? Porque somente a presença de Deus em nossa vida vem dentro de um propósito de suprir todas as nossas necessidades. Porque realmente Deus é suficiente para a vida do homem, né? É isso que nós precisamos entender, para que a gente não venha estar buscando em outro lugar ou de outras maneiras e formas, né? Fora daquela que nós conhecemos como culto a Deus, né? Como reunião, como congregação. Então é interessante que nós corramos para o Senhor, né? De repente você entrou aqui preocupado, triste, cansado e um monte de coisa que de repente, né, tem te, de uma certa forma assim, demonstrado a sua correria, as suas atividades, as suas muitas atividades, mas que quando você volta para casa, quando você fica sozinho, você não tem paz, você quer ligar televisão, você quer ligar celular, você quer ligar computador, porque isso é insatisfação, isso é vazio, é uma realidade, gente. Então nós temos que entender que somente na presença de Deus é que nós somos felizes. Não é no muito trabalhar, no muito fazer, nas muitas opções, nos muitos lazeres, não. Mas é justamente quando nós aquietamos o nosso espírito na presença de Deus, sabe? E ouvimos a sua voz a falar tão meiga no nosso coração, sabe? Onde nós passamos um tempo assim que a gente nem percebe, mas um momento assim de refrigério, sabe? Onde você não tem necessidade de remédio, você não tem necessidade, sabe, de outra coisa. Simplesmente, sabe, você tem o melhor que é a presença de Deus. E Deus está disponível. Deus está, sabe, pronto, sabe? Por mais que Ele não nos deva nenhuma obrigação, Ele está sempre pronto, sabe? A dar dele para cada um de nós. É isso que nós precisamos entender. Só a presença de Deus. Só a presença de Deus. Vocês têm percebido que parece que nós não temos mais 24 horas durante o dia, né? Parece que diminuiu, sabe, 6, 7 horas, sabe? Você fala, poxa, já não tem mais... O problema é que o tempo continua o mesmo, mas somos nós que corremos tanto. Somos nós, mas pastor, eu sou tão insogashi, se eu não trabalhar, eu não como, né, Takashi? Não é assim não. Se eu não fizer isso, não fizer aquilo, eu quero dizer para vocês uma coisa. Como foi falado aqui, primeiramente é o reino de Deus. Primeiramente é a presença de Deus, sabe? Deus, Ele quer que nós realmente possamos estar vivendo de uma forma correta, onde a nossa busca seja por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, né? E realmente é importante, é mais importante para a nossa vida a presença de Deus, né? E é interessante que aqui no Salmo 84, uma palavra tão conhecida, eu gostaria de ler com vocês aqui alguns desses versículos. Aqui demonstra a alegria que havia no coração dos filhos de Corá ou de Goré, onde eles eram adoradores de Deus, onde eles estavam na presença de Deus. Interessante que eles não foram envolvidos, sabe, pela desobediência dos seus pais, mas não, eles tinham prazer, e eles nos deixaram essa palavra tremenda, dizendo, olha, o melhor lugar para nós estarmos é na presença de Deus, é na presença de Deus. Gostamos de estar com os nossos familiares? Gostamos, é gostoso, é bom e é necessário. Gostamos de estar, sei lá, fazendo tantas outras coisas. Gostamos, fazem parte, mas o melhor mesmo é a presença de Deus, né? No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, não precisa abrir, o sábio ali, sabe, ele fala justamente, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, lembra-te do Senhor enquanto você tem forças para buscá-lo, enquanto você pode ter o prazer de estar fazendo coisas, sabe, na presença dEle, onde você tem a disposição, e essa disposição você emprega exclusivamente para servir ao Senhor, para adorar ao seu Senhor, porque virão dias onde você até terá o desejo, e você vai se lamentar, aquela oportunidade que eu tinha lá na igreja de Toyokawa, sabe, aqueles momentos, aqueles convites que me faziam para participar disso, daquilo que eu sempre recusei, aquelas coisas, como eu sinto falta hoje, como eu gostaria de estar fazendo, mas o corpo já não aguenta, já não obedece mais,
sabe? A companhia é uma cadeira de roda, sei lá, sabe, é desse tamanho o corpo, né? Parecendo. Então nós temos que levar a palavra de Deus de uma forma muito, muito atraente para as nossas vidas, porque realmente, esperto é aquele que busca Deus, sábio é aquele que busca Deus. Não existe outro lugar a não ser a presença de Deus para satisfazer a nossa alma, gente. Os dias são difíceis, como diz Paulo, os dias são trabalhosos e muitas vezes produzimos até muitas coisas dentro de um propósito de ser o reino de Deus e esquecemos do melhor, que é desfrutar da presença de Deus, né? E é interessante que o salmista ele começa dizendo o seguinte, Salmo 84, acompanhe comigo. Ele fala o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, né? O salmista está dizendo o seguinte, olha, como é maravilhoso, como é gostoso demais estar na tua presença. É lógico que nós entendemos hoje, né, o tabernáculo, o templo, esse espaço físico, né, esse lugar onde nós temos para nos reunirmos, mas não é esse o objetivo aqui, apesar que a Bíblia nos aconselha estarmos congregados, estarmos promovendo uma unidade, uma união para que Deus abençoe, sabe, as nossas vidas. A ideia do salmista é que nós entendamos que existe um prazer maior, uma satisfação maior, que é justamente na presença de Deus, na presença de Deus. E ele fala o seguinte, olha, esse lugar é agradável, esse lugar me faz ser digno. Olha que coisa interessante, irmãos. Que coisa maravilhosa, nós nos colocamos na presença de Deus, reconhecendo que nós não somos nada, aonde nós estamos simplesmente gozando da sua presença, sabe? E Ele nos faz dignos. Quantos de nós estão procurando por essa dignidade? Quantos de nós estão procurando por essa honra? E o salmista fala, isso está separado, preparado, na presença de Deus. É na presença de Deus que você vai ver como é grande o amor de Deus por você, filho, por você, filha, por você, mãe, por você, pai. É na presença de Deus. E ele fala uma coisa interessante. É amável. O que significa isso? Significa que o ambiente que vai dominar é o amor. É o amor. Quando diz que é o amor de Deus. Não aquele amor interesseiro, ou aquele amor interessado que existe entre nós, as pessoas, mas é o amor de Deus. Que coisa maravilhosa. E ele continua dizendo, olha, são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está anelante, a minha alma suspira, a minha alma salta de alegria. Olha que coisa maravilhosa. E desfalece pelos teus átrios, os átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Nós somos constituídos de que forma? Como nós fomos formados? Corpo, alma e espírito. Corpo, essa matéria, esse físico que nós temos que cuidar. A alma é justamente o centro das nossas emoções, o nosso coração. É Ele que está sempre clamando, desejando as coisas dessa vida. É Ele que está sempre nos impulsionando a buscarmos coisas que, de uma certa forma, nos cegam às vistas. E o engraçado que o profeta Jeremias, ele fala, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E olha que coisa interessante, o salmista está dizendo o seguinte, na presença desse Deus, eu me sinto amado, eu desfruto de um momento agradável, eu percebo, né, o meu valor, eu sou reconhecido, me é feito ser digno. E ele fala, olha que coisa interessante, olha, o meu coração, ele é controlado unicamente para fazer a vontade de Deus. O meu coração é guardado por Deus. Provérbios
4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Por quê? Porque é dele que as saídas para a tua vida virão. De repente você está cego por um desejo que o teu coração tem colocado diante de você. Você não tem percebido que isso não vai te fazer verdadeiramente feliz. Agora não, entendendo que o melhor é estar na presença de Deus, tudo eu por completo eu me apresento a Deus, corpo, alma e espírito. A minha alma, o meu coração, a minha mente, o meu espírito deseja a Deus. Quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, o que significa estarmos preparados é apresentarmos diante dele um corpo, uma alma e um espírito pronto para encontrar-se com ele. E é interessante que aqui nos dá a dica como eu posso estar preparado para esse encontro, tendo a presença de Deus como a razão do meu viver, tendo a presença de Deus como sendo o centro de todas as coisas, né? Ele fala, olha, o meu coração, a minha alma, o meu espírito, tudo aquilo que eu sou, anela, deseja de uma forma ardente pela presença de Deus. Se nós entendemos isto, nós vamos, de uma certa forma, viver equilibrada, ou equilibrado, aonde nós podemos ou poderemos discernir todas as coisas, porque isso nos fará homens e mulheres espirituais. E é interessante uma coisa, tudo aquilo que o nosso coração sonha e deseja que seja bom, que é algo bom, o Senhor não vai nos impedir de vivermos. E ele continua dizendo, olha, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor. O salmista está dizendo o seguinte, olha, pare bem, preste atenção. Até o pardal, ele encontra o seu lugar no tabernáculo. Até o pardal encontrou casa na presença de Deus. Se nós analisarmos, o que significa um pardal? Qual é o valor que essa ave tem? Um pardal. Eu não sei, no espanhol, pardal é pardal? Aquele passarinho? O que é? O que diz aí o versículo em espanhol? Até o quê? Hã? Até o pardela? Ah, o versículo aí. Você não abriu a Bíblia? Ah, tá em português. Desculpa. Versículo 3. Versículo 3. Até o pardal. Agora eu fiquei curioso. Como chama pardal em espanhol? Pardela? Versículo 3. Tem um amigo que fala 84:3. É, 8:4:3. Dice así. Y aún el gorrión. Gorrión. Orion? Gorrión. O Gorrión. Ele já não sabe mais o que é espanhol. Até o Corion, que significa o nosso pardal. Irmãos, vamos aprender o espanhol. Sabe o que significa tanto o pardal como o Corion? Significa uma ave simples. Né? Significa que nós temos que entender que a presença de Deus, para nós gozarmos dela, nós temos que nos apresentar de uma forma simples. Sabe? Isso coloca por terra toda a presunção do nosso coração, todo o orgulho que existe no coração do homem. Sabe aquele sentimento onde ele acha que ele é a última bolacha do pacote? Ixi, agora complicou no espanhol. Porque lá no Brasil, no pacote, o biscoito, né?
A última sempre sai briga porque é minha, né? Então, existe muitos que se sentem como essa última bolacha do pacote, aonde ele acha que ele é o cara. Aqui diz o seguinte, para que nós possamos gozar, para que nós possamos desfrutar da presença desse Deus que está disponível, nós temos que entrar sendo simples como um pardal. Como um pardal. Se você se acha muito esperto, se você acha o cara, se você, sabe, se direciona para as suas habilidades, para a sua capacidade, você não vai desfrutar da presença de Deus. Essa é a verdade, irmãos. A Bíblia nos fala que Deus, Ele abate os orgulhosos e exalta os humildes. Um coração contrito e humilde, Deus não despreza. De repente você fala, poxa, é simples assim? É simples assim. É na simplicidade que nós conhecemos a grandeza e o poder desse Criador dos céus e da terra. É na simplicidade, é quando você entende que você não é nada. Que simplesmente você está debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E isso te leva a apresentar diante de Deus um coração grato. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós temos que entender que o relacionamento com Deus é diferente do nosso relacionamento que temos com o nosso próximo. O nosso próximo, o homem, ele quer que você mostre as suas habilidades. Ele vai te aceitar conforme as suas habilidades, conforme a sua esperteza, conforme o seu tato. Mas com Deus é diferente. Ele fala, olha, a minha presença está disponível, mas é necessário que você se apresente como sendo um pardal. Aonde você simplesmente se prostra diante de Deus, dizendo, Deus, só a questão de eu estar aqui para mim já é uma bênção. Só a questão de eu poder estar aqui, isso para mim já é o maior dos privilégios, a maior das honras, estar na tua presença, ó Deus. Por que o salmista não usou outro tipo de ave? Você já pensou nisso? Por quê? Né? No Brasil, existe o gavião. A gente traduz isso aí. Existe o gavião. O gavião, ele é conhecido como sendo uma ave esperta. Uma ave esperta. Agora, o salmista não fala que o gavião encontrou-se na presença de Deus. Por quê? Porque o gavião se acha esperto. Por que o salmista não disse assim, até a coruja encontrou o seu lugar na presença de Deus? Porque a coruja é uma ave noturna, é uma ave que vive nas trevas, que vive da noite, do obscuro, de uma vida dupla. É por isso que muitos não conseguem desfrutar da presença de Deus, porque vive uma vida dobre, vive uma vida onde o seu prazer está na noite, no sentido espiritual. Não que ele faça aqui, mas no sentido espiritual, ele tem prazer nas coisas obscuras, aonde a noite esconde. É por isso que o salmista não falou que a coruja encontra. Interessante isso, né? Mas o pardal, uma ave simples. E poderíamos usar outras aves aqui, o abutre, o urubu, né, Eduardo? O carcará sanguinolento também. Por que ele não usou esse tipo? Hoje eu estou lá fora e a fauna. Por que ele não usou esse outro tipo de ave? Porque o abutre, ele come carne podre. Como pode uma pessoa, gozar da presença de Deus se ele, na sua vida, ele só consome podridão, coisas podres? Coisas, estragada. Ele nunca vai poder desfrutar da presença de Deus. A sua mente é só podridão. A sua mente vive pensando em coisas podres, em coisas que estão se desfazendo. Não pode encontrar-se na presença de Deus. O problema não está em Deus. O problema não é que Deus se cala, se fecha. Não, mas é na condição que cada um procura para se apresentar diante dele. Agora ele fala, mas o pardal encontrou casa.
E a andorinha, interessante que ela é uma ave que nós, lá no Brasil, nós falamos que ela representa a liberdade. A andorinha, ela voa, sabe, é até interessante, ela dá uns arrasantes assim, e fala, nossa, que interessante ela demonstra essa sensação de liberdade. E uma coisa interessante, muitos não gostam da presença de Deus, porque ele acha que se ele orar, ele acha que se ele ler a palavra de Deus, se ele se comprometer com a igreja, ele vai perder a liberdade dele. Aí eu não vou fazer, porque eu não vou me batizar, porque aí eu vou ter que ter compromisso. Aí eu não vou porque eu vou ter... Isso dentro do contexto bíblico, significa esse entendimento, eu vou perder minha liberdade. Sabe, a pessoa que não quer se envolver, aparece na igreja uma vez por mês, aparece na igreja, sabe, só de vez em quando. Eu não estou atacando isso, estou falando dentro do contexto aqui. Ele não tem o prazer de estar continuamente. Mas a andorinha aqui, ela demonstra que é muito pelo contrário, é na presença de Deus que nós somos verdadeiramente livres. É na presença de Deus. É na presença de Deus. A verdadeira liberdade não é você fazer tudo aquilo que você quer fazer. Mas a verdadeira liberdade é você poder dizer não ao pecado. Não às coisas erradas, não às coisas desonestas, não às coisas impuras. É isso que significa ser livre. Essa é a verdade. João 8,32, o que diz? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Essa é a verdadeira liberdade, aquela que é resultado da presença de Deus, onde Jesus se tornou Senhor. E fala o seguinte, olha, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e para a sua prole. Olha que coisa maravilhosa. A andorinha, ela traz essa conotação de liberdade. Agora, eu aprendi uma coisa. Lá na igreja de Daico, tem um ninho de andorinha justamente na porta. Justamente na porta. E vocês sabem, né? Passarinho faz uma sujeira. Eu já derrubei esse ninho 2 vezes. Já pedi perdão para Deus, já está certo. Eu com ele já está certo. Agora o pior é isso, isso foi no domingo, né, Marcos? Sabe, no outro domingo estava lá o ninho de novo. Aí eu pensei o seguinte, a andorinha, ela é livre, ela está sinal. Mas uma coisa interessante, ela deixa o seu ninho para a sua prole. Ela não volta no ninho. Mas os filhotinhos que foram chocados ali, eles voltam para botar os seus ovinhos naquele ninho. E assim o ciclo vai correndo. É interessante isso. Eu falei, como que Deus é maravilhoso. Interessante, até a andorinha encontrou um ninho na presença de Deus, e aonde ela também preparou a casinha para a sua prole. Significa o quê? Que aquele que gosta da presença de Deus, aquele que tem comunhão com Deus, com a sua presença, ele sabe que o legado que ele deve deixar para os seus filhos, que a maior herança é justamente o exemplo de temor ao Senhor. O exemplo. Interessante isso. Aqui nós aprendemos através dessa palavra que o maior legado que um pai e uma mãe podem deixar para os seus filhos é um exemplo de fidelidade a Deus, de prazer na presença de Deus. Hoje eu vejo muitos pais que nos ligam, nem são da nossa igreja. Mas por que isso? Eu sou crente há tanto tempo e os meus filhos? Por que fulano, sabe, meu filho tal, eu ensinei direitinho, mas casou com uma descrente? Interessante. Aqui fala o seguinte, assim como a andorinha, ela encontrou o seu lugar na presença de Deus, ela também, através do seu testemunho, através da sua vida, direcionou os seus filhos também a continuarem na presença de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa bendita. Quantos filhos que nós temos na igreja
que tem o hábito de ver os seus pais de madrugada orando por eles? Quantos filhos das nossas igrejas têm esse costume de ver o seu pai e a sua mãe jejuando, orando e buscando a Deus em favor de suas casas? Irmãos, eu falo com temor e tremor no coração. Essa palavra foi confirmada aqui com a leitura do nosso irmão. Quantos? Eu tive um professor no seminário que dizia o seguinte: sucesso sem sucessor não é sucesso. Pai e mãe que não tiveram sucesso diante dos seus filhos, deixando-os como sucessores, fracassaram. Eu sei, tem pais que são exemplos, e os filhos mesmo assim, mas isso não é a maioria. É uma realidade, é uma verdade. A andorinha fez o seu ninho na presença de Deus e passou a prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Olha que coisa interessante esse louvor que sai da boca do salmista, aonde nós podemos ver que é justamente as palavras que se ecoam no ambiente, em lares, que faz da presença de Deus o seu lugar mais importante. Interessante isso, né? Ele continua dizendo: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Será que precisamos estar aqui para estarmos adorando ao Senhor? Será que nós precisamos estar aqui na igreja, nesse local, para estarmos tendo comunhão com Deus? Apesar de toda a importância que tem a igreja, o Senhor quer que nós entendamos que essa presença está disponível em todo o tempo para o homem. O que precisa fazer, o que precisa acontecer, é esse homem buscar. Versículo 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. É outra palavra que trata contra o orgulho do coração do homem, a sua prepotência, a sua presunção. O mundo hoje vive dentro de uma mensagem subliminar, aonde é despertado no homem, ou leva o homem a pensar que ele é aceito porque ele é amado, mas que no fundo ele é aceito por aquilo que ele está podendo oferecer. Ele está sendo de uma certa forma elogiado porque ele está dando alguma coisa. Mas quando isso parar, quando isso cessar, ele vai ver realmente a realidade da condição em que ele vive. Irmãos, é uma verdade. O único que realmente ama o homem do jeito que ele é, mas tem o poder para transformar a vida do homem, é Jesus, é Deus. Assim como o consumismo, todos esses produtos que são novidades, que estão aí às portas, tem o seu tempo de validade. Assim também é a vida do homem. É a vida do homem. É uma realidade. Vou falar uma verdade aqui. Você trabalha quanto tempo na fábrica que você está? Quanto tempo? Você acha que quando entrar uma recessão, quando entrar uma situação difícil, você acha que o Satchô, que a diretoria dessa fábrica vai dizer: não vou mandar o Henrique embora porque o Henrique é um amor de pessoa, eu não vou mandar? Não. Você acha que vai ser assim? Já vi pessoas que 20 anos de fábrica aqui no Japão, entrou a dificuldade, no dia seguinte não pensaram duas vezes: olha, você infelizmente. E essa pessoa vivia para a fábrica.
praticamente morava na fábrica. Irmãos, o único que realmente valoriza, porque reconhece o valor do homem, é Deus. Então aquilo que você de repente possa estar ouvindo dos homens como um elogio, entenda uma coisa, isso pode ser algo que não seja do coração. Isso pode ser algo que não seja com sinceridade. Isso está acontecendo porque você tem algo a dar, você tem algo a oferecer. Agora com Deus é diferente. Deus ama você do jeito que você é. Deus ama o homem do jeito que ele é. E esse homem, ao entender, ao se entregar a esse Deus, Deus transforma a vida dele. Deus o faz ser uma pessoa completa, uma pessoa satisfeita, uma pessoa que não precisa esperar elogio de outros para poder se sentir amado. Mas ele sabe que o Criador dos céus e da terra o ama. E tem prazer de tê-lo na sua presença. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa bendita, que coisa tremenda. São filhos fazendo, sabe, dentro do espírito de rebeldia para desafiar a atenção dos pais, querendo o amor dos pais, querendo o carinho dos pais. Não consegue compreender que Deus a valoriza, que Deus o valoriza, que Deus o enxerga e tem um plano de carreira maravilhosa. Que coisa bendita, que coisa maravilhosa. Isso tudo, dentro desse texto, nós encontramos por estarmos na presença de Deus. Louvado seja o nome, em cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Olha que coisa interessante, aonde ele descansa no Senhor. O seu prazer é agradar ao Senhor com a sua vida, porque ele sabe que os desejos do seu coração, aquilo que é bom, Deus vai realizar, Deus vai fazer no seu tempo, na sua hora, porque o seu coração não é desequilibrado, o seu coração não é inconstante, o seu coração está no caminho aplanado, no caminho certo, no caminho correto. Alguns dizem por aí que Deus escreve certo em linhas tortas, não é assim? Isso é uma mentira. Deus escreve certo em linhas certas. Essa aqui é a verdade. Ele continua dizendo, o qual passando pelo vale de Baca, onde Baca significa um vale onde tinha árvores com cheiro agradável, bálsamo, né? Faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Olha que coisa interessante. Em outras palavras, o homem está dizendo, olha, sabe esses lugares secos que existem na sua vida, na vida do homem? Na presença de Deus, Deus vai fazer chover. Deus vai fazer que tenha água. Vai deixar de ser árido, vai deixar de ser frio, vai deixar de ser duro. Vai ser um local onde poderá produzir algo. Olha que coisa maravilhosa, gente. E ele continua dizendo, olha, vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus, o Senhor Deus dos exércitos. Escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Olha que coisa maravilhosa. Aqui nós encontramos algo que somente na presença de Deus se faz presente. Nós seremos ungidos. O Senhor há de nos ungir. Olha que coisa maravilhosa, gente. É uma unção de alegria. É uma unção onde haverá um testemunho que as vestes, sabe, furadas, velhas, foram tiradas. Foram colocadas vestes novas. Aonde nós teremos a certeza que nós agora estamos de volta na presença do Pai. Aonde Ele nos restituiu tudo aquilo que nós um dia insistimos em querer tirar e tiramos. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ele fala, olha, interessante que eu terei a liberdade e a segurança de saber que a minha oração nunca ficará sem resposta. Por que Deus não me escuta? Aí eu não oro mais porque Deus não me escuta. A questão, você precisa se colocar na presença de Deus, para que a tua oração seja ouvida, seja escutada. Será que eu querendo ouvir a voz do pastor Inácio, está lá em Toyohashi hoje, né? Sem usar o celular,
Será que é possível eu ouvir a voz dele de lá, falando comigo aqui? Eu preciso estar na presença dele. Eu preciso estar próximo dele. Para que realmente eu possa ouvir e ouvir nitidamente o que ele está falando. Então é assim que nós precisamos entender. De repente você tem que questionar, mas Deus não me ouve. Procura colocar-se na presença de Deus. Procura realmente ter esse tempo na presença de Deus. E ele fala uma coisa interessante, olha, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta, ou ser o porteiro da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade, longe de Deus no pecado. De repente você está aqui fisicamente, mas a tua mente está lá fora. De repente você está aqui porque você se sentiu obrigado. De repente você está pensando, poxa, eu queria estar lá onde fulano está. Lá onde ciclano está, eu não queria estar aqui. É uma realidade, gente. Aqui ele fala, olha, mais vale um dia na tua presença. Mais vale um dia, interessante que eu estava observando, ele diz assim, mais vale um dia como porteiro do templo do Senhor do que em outros lugares 1000. Porque aqui, irmãos, nós recebemos o alimento, recebemos a palavra, vivemos uma comunhão sadia e saímos daqui alegres para enfrentarmos a realidade lá fora. Aonde aquilo que nós vivemos aqui não haverá arrependimento, porque nós desfrutamos do melhor. Amanhã nós vamos levantar alegres e gratos ao Senhor e voltaremos com alegria. Agora, estando em outro lugar, com certeza o dia seguinte vai ser de arrependimento. Com certeza o dia seguinte vai bater aquele peso na consciência de ter feito algo que no fundo ele sabe que não agrada ao Senhor. É uma realidade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Interessante, né? Pastor Boas, creio ele que ele foi trazido para o Japão, aonde ele tem pregado, que a gente tem acompanhado, Deus tem falado através dele. Coisas que nós precisamos ouvir. E interessante aqui, né? Que a última pregação que eu ouvi dele, ele fala a respeito da necessidade da obediência. Obediência esta dada à palavra de Deus. Por que é necessário ser obediente? Para que as bênçãos do Senhor possam nos acompanhar. Sem obediência, a palavra de Deus não tem bênção. E diz o seguinte, olha, esse que tem o prazer na presença de Deus, Deus não negará bem algum a este. Interessante, né? Aí nós vemos aqui justamente essa condição. Obediência à palavra de Deus, bênção garantida. Essa bênção maior, muitas vezes não é nem tanto a realização daquilo que nós temos pedido, mas é a paz que excede todo entendimento. É o equilíbrio, é a certeza de sabermos a quem nós pertencemos e para onde nós estamos indo. Mesmo não esquecendo de onde nós somos tirados, nós temos segurança para viver um futuro mais intenso e mais seguro do que qualquer acusação que o nosso passado possa trazer. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em quem ti põe a sua confiança. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. A minha alma nela, o meu ser te deseja, Senhor. Interessante que é uma verdade que serve única para independente da idade, independente do tempo de vida, mas é algo que se torna único para todos nós, que é a palavra de Deus. Se coloque de pé agora, o grupo de louvor vem aqui à frente. Eu gostaria que você adorasse ao Senhor agora.
Eu gostaria que você, com esse entendimento, você pudesse entregar o seu melhor ao Senhor. Aonde você pudesse colocar a gratidão. Está vendo como é diferente? Coloque a sua gratidão nesse louvor. O teu reconhecimento, o amor de Deus para com você. E a oportunidade que Deus te concede